nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero saudar os irmãos da parte da casa de oração, do pastor Djalma. Meu nome é Edmar, eu sou natural de Belém do Pará e estamos aqui há um ano em Friburgo. Trabalho com capelania, sou pastor específico na área de um ministério itinerante, também na área de capelania, atuando em presídios, trabalhando com dependentes químicos, e graças a Deus que minha esposa veio para cá, ela é médica, está trabalhando aqui no Hospital Serrano e no outro público, né? E graças a Deus que nós temos a oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus, amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 1, e na medida que você achar, eu peço a você que diga amém. Amém. Já achou? Graças a Deus, né, meu irmão? É rápido, o povo aqui é rápido mesmo. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1, nós estaremos falando um pouco a respeito de legado. Eu creio que Deus tem algo especial aos nossos corações nessa noite, amém? Não. O texto bíblico diz assim: E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa em que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Tá bem? Olha para cá, esse texto do livro de Crônicas, o livro de Crônicas originariamente era somente um livro, depois que foi separado, né? Não existe realmente um autor claramente definido quem é o autor, nem quando foi escrito o livro de Crônicas. Mas o certo é que quando nós lemos o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, nós vemos alguns episódios se repetindo, episódios que estão descritos lá no livro de Samuel e no livro de Reis também. A diferença é que nesse livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, a ênfase que o cronista dá é no Reino do Sul, enfatizando a vida de Davi. 1ª Crônicas, ele menciona algumas coisas do Reino do Norte, mas somente fazendo alguma correlação. Mas a ênfase é no Reino do Sul. E é claro que isso tem um propósito. Essa ênfase diferenciada tem por objetivo mostrar o quanto Deus tem compromisso com as suas promessas, com a sua palavra, mesmo o povo tendo errado, mesmo o povo quando desobedeceu, Deus tem compromisso com a sua palavra, amém? Então ele enfatiza o reino de Judá, enfatiza a história de Davi, para mostrar o quanto Deus tem compromisso com a sua palavra, e especificamente em 1ª Crônicas, ele começa a falar sobre o templo, a adoração do templo. E esse texto aqui, que nós estamos lendo, em 1ª Crônicas, capítulo 22, no versículo 1, ele começa falando de Davi, especificando sobre um local. Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Ele começa a falar de um local específico. E quando nós vamos ver a palavra de Deus, para entender esse texto, entender o contexto, desde Deuteronômio capítulo 12, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus já havia falado que ele haveria de escolher um local específico para adoração. Deus já havia
falado para eles, em Deuteronômio 12:5, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Então era um lugar para fazer holocaustos, sacrifício, dízimos, ofertas, as ofertas alçadas. Deus havia prometido para Israel que ele haveria de dizer qual o local específico para a adoração. Havia promessa desde Deuteronômio que isso aconteceria. E quando nós vemos no capítulo anterior desse capítulo de 1 Crônicas, nós vemos que Davi, ele fez o censo. Vocês já leram o 1 Crônicas, no capítulo 21? Davi, inadvertidamente, desobedeceu, fez o censo com o intuito de saber do seu poderio, a quantidade de soldados que ele tinha, e ele fez o censo. E o que aconteceu? Deus castigou Davi, Deus castigou Israel, e deu 3 opções para ele, não foi? 3 anos de fome, ele teria que escolher 3 anos de guerra ou 3 dias de peste. Qual é que você escolhe, Davi? Davi escolheu 3 dias de peste, não foi? E a consequência disso foi que o anjo de Deus veio e a peste veio sobre Israel, e muitos estavam morrendo. Davi orou, pediu a misericórdia do Senhor, e o texto bíblico diz que Deus teve misericórdia e disse para que o anjo parasse de lançar a peste sobre Israel. Nesse momento, exatamente onde houve esse livramento, é justamente nesse local, no Monte Moriá, lá na eira de Araúna, né, a eira de Ornã. Então, nesse lugar, especificamente, que Davi viu ali a oportunidade, aquele lugar onde houve o livramento, em que ele ofereceu o holocausto, o anjo do Senhor, em 1 Crônicas 21, versículo 18, a Bíblia diz que o anjo ordenou a Gade que dissesse a Davi para que ele levantasse um altar, né? E aquele lugar ali, Davi entendeu que era o lugar para a construção do templo. Agora o lugar já estava definido, ele via que ali era uma oportunidade de se redimir do seu erro, e ali ele viu o momento dele fazer a construção do templo. Ele já havia tido esse propósito anteriormente, de querer construir uma casa para Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 1, Davi fala para o profeta Natã, e diz: olha, eu moro numa casa confortável, de cedro, mas o Senhor mora em cortinas, a arca da aliança estava sob uma tenda. Ele disse: eu quero construir uma casa para Deus. Mas Deus não permitiu, não foi? Deus disse que ele era um homem de guerra e ele não poderia construir. Então, claro que todo esse meandro, todo esse contexto, ele nos mostra que Davi finalmente agora via a oportunidade de construir. E isso, claro, já nos conduz, nos leva ao entendimento que nem sempre na obra de Deus nós vamos poder fazer aquilo que nós queremos. Davi tinha um propósito bom. Davi viu ali uma oportunidade de construir o templo para Deus, mas Deus disse: não é você que vai construir. Sabe, queridos, isso fala de chamado. Todos nós temos um chamado. Às vezes, a pessoa tem um propósito muito bom, ela quer fazer a obra, mas Deus tem um propósito específico para cada uma pessoa. Todos nós somos cooperadores na obra de Deus. Todos nós precisamos entender que Deus nos chama, e a Bíblia diz que Ele dá os dons de acordo com um fim proveitoso. Cada um de nós precisa buscar o seu ministério. Onde é que eu me encaixo dentro da obra de Deus? Cada um recebe o seu chamado e Deus dá o dom específico para realizar a obra. A Bíblia diz que Davi, ele se alegrou, porque Deus falou para ele que ele não ia construir o templo, mas o filho dele ia construir. Davi, nesse texto que estamos lendo de 1 Crônicas, capítulo 22, no versículo 2, a Bíblia diz: e deu ordem Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Então Davi, ele se alegrou, porque não era ele que ia fazer, mas ele adotou todas as medidas necessárias para que o filho dele pudesse fazer a obra que ele tinha vontade, que ele sabia que era o propósito de Deus, que ali fosse construído. Então Davi, ele mobilizou a mão de obra necessária. Esses estrangeiros eram aqueles povos
que quando o povo de Israel invadiu, eles pouparam alguns povos. E esses povos ficaram como servos, pagando tributos para Israel. Então ele mobilizou todos os meios necessários, ele providenciou os trabalhadores necessários para que eles pudessem trabalhar, para que ele não podia fazer, mas o filho dele faria. Então ele começou a se empenhar, ele começou a se dedicar. Claro que isso fala de legado. E se você for ver no dicionário, o legado significa o que é transmitido a outrem que vem a seguir. O que se deixa de legado é algo fundamental para que nós possamos dar continuidade, à obra. O texto bíblico diz aqui que Davi, ele tinha vontade de fazer, mas não foi permitido que ele fizesse. Mas ele adotou os meios necessários, ele se empenhou. O texto bíblico diz que ele providenciou ferro, ele providenciou pregos, ele providenciou madeira, ele providenciou cedro e abundância, para que realmente aquele propósito fosse cumprido. Nós também, muitas vezes, nós não vamos ver concretizado certas coisas que nós temos vontade de fazer, mas nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição, nós precisamos nos empenhar para que a obra seja feita, por mais que não sejamos nós. O texto bíblico diz, para você ter uma ideia, abra aí, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Olha só o nível de dedicação de Davi. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Quantos estão entendendo até aqui? Faz o sinal sim. Eu estou entendendo até agora, pastor. O texto bíblico diz, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu a Davi, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmeras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber dos atos da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas grandes. Eu sou formado em arquitetura. Fazer projeto é algo que se sonha quando alguém quer fazer um projeto. O texto bíblico diz que Davi, ele sonhou tanto com esse projeto, ele tinha tanto desejo que até a planta, o texto fala aqui de planta, você leu aqui, né? Ele deu tudo pronto para Salomão. Salomão, está aqui o projeto arquitetônico, está aqui tudo estruturado, tudo definido. Versículo 19 diz, tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras dessa planta. Tudo que Deus me mostrou, Salomão, Deus colocou, me deu sonhos, Deus colocou na minha mente esse projeto, foi Deus que me fez entender esse projeto, e eu coloquei na planta, está tudo pronto, tudo certinho, está aqui, meu filho. Agora, é como se fosse alguém que prepara o meio de campo e diz, agora vai lá e faz o gol. É ou não é? Davi, Salomão, está aqui até a planta tudo pronto. Eu vou providenciar os recursos necessários, eu vou providenciar os trabalhadores, material em abundância, porque essa obra tem que ser de excelência. As coisas de Deus têm que ser de excelência. A Bíblia chega a dizer lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando eu me deleito no Senhor, quando eu faço as coisas de Deus com alegria, com prazer, né? É fazer o melhor para Deus, não é fazer mais ou menos, não, eu quero fazer o meu melhor. Se eu for fazer um louvor, que eu vou ensaiar para fazer o meu melhor louvor para Deus, mas faz com alegria, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então o texto bíblico diz que Davi, como um pai que tem um sonho, mas ele disse, eu não posso fazer, mas o meu filho vai fazer. Isso, claro, fala de como nós precisamos preparar, como diz aqui o legado, aquele que transmite a outrem o que vem a seguir. Alguém já disse que morrer não é tão ruim morrer. Pior é morrer e não ser lembrado por nada nessa vida.
passar por essa vida sem ser lembrado. É ou não é? Simplesmente a pessoa não deixou nada na família, na igreja, um trabalho realizado, passou pela vida, ninguém se lembra. Quem é o fulano? Não me lembro quem é o fulano. Passou pela vida. Nós precisamos deixar um legado, contar a história da igreja. E quantas pessoas pulam de igreja em igreja, em igreja, em igreja, e não deixam um histórico, um trabalho realizado. Né? O fulano, quando ele esteve aqui, ele foi uma bênção. Ele esteve conosco, ele contou a história dessa igreja. Amém, querido? Então, Davi, ele sonhou. Ele disse, versículo 5. Você está acompanhando o versículo 5? Por favor, veja aí, 1 Crônicas 22, versículo 5. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Davi era novo. Davi devia ter cerca de 18 anos, por aí. E na Bíblia da linguagem de hoje, ela fala que esse templo ele tem que ser esplêndido, ele tem que ser famoso no mundo inteiro. Sabe por que tem que ser famoso? Olha só, 1 Crônicas 29, versículo 1, abre aí, por favor. Pastor, não tem data show aqui para a gente ver o texto? Não, eu gosto de igreja que as pessoas manuseiam a palavra de Deus, né? Em Fortaleza, eu morei em Fortaleza. Eu cheguei para pregar numa Assembleia de Deus, e quando chego na Assembleia de Deus, o pastor disse, olha, pastor, aqui na nossa igreja tem uma prática, que antes de iniciar o culto, eu sempre pergunto para os irmãos mencionarem um versículo bíblico. É mesmo, pastor? É. Por isso que quando eu entrei na igreja, eu vi todo mundo de cabeça baixa lendo a Bíblia, né? Geralmente, às vezes, hoje em dia, você chega na igreja, é um conversando, outro no celular. Não, nessa igreja, todo mundo lendo a Bíblia. E aí o pastor, quando começou o culto, ele disse, irmãos, esse irmão aqui pastor veio lá de Belém do Pará. Eu não quero passar vergonha na frente dele. Irmão fulano, diga um versículo. Aí o irmão se levantava, amém, glória a Deus. Irmã ciclana, diga um versículo. Já pensou, misericórdia, se essa moda pega, hein, irmão? Era a gente estudando Bíblia, decorando Bíblia, não é? Mas nós precisamos sim nos empenhar para fazer a obra de Deus com excelência. 1 Crônicas 29, 1 diz assim, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e essa obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Essa obra é grande, essa obra que você está fazendo aqui, louvando, adorando, pregando o evangelho, é obra grande, e é obra para Deus, não é para homens. Essa obra tem que ser feita com excelência, tudo que nós nos envolvemos para fazer a obra de Deus, tem que ser com excelência, e sempre lembrando que é para Deus, amém? É para Deus, por isso que tem que ser com excelência, com toda a dedicação. E o texto continua no versículo 5, volta por favor para 1 Crônicas 22, versículo 5, na parte B do versículo, diz assim, eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Repita comigo, antes da sua morte. Querido, se nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer hoje, agora. Não adianta deixar para amanhã, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Eu fui em um determinado velório lá em Belém, e quando chega lá, eu percebi um alvoroço na hora do velório. Eu não era pastor, eu só fui lá porque eu conhecia uma pessoa, e estavam os filhos do falecido discutindo. E agora? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar um padre? Eu não sei. Um pai de santo? Não sei, um pastor? Não sei. O que o papai era? Não sei o que o papai era. Você imagina só o que é isso? Que legado esse pai deixou para o seu filho, para os seus netos. Que legado, que herança foi. Agora já morreu, não tem mais jeito. Se a pessoa tem que fazer alguma coisa, ela tem que fazer enquanto está viva. Né? Você percebe como a importância de você semear, de você se empenhar, de você se dedicar, para que você possa deixar um legado para as suas gerações, para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E eu vi a tristeza daquele homem lá, que possivelmente se empenhou, trabalhou, deu sustento financeiro, colocou o pão na mesa, mas e a fé? E o que ele plantou no coração daqueles filhos?
e os netos dele, e os bisnetos dele. O que foi que ele deixou como legado para aquela família? Davi disse, eu tenho que fazer enquanto eu estou vivo. Eu tenho que dar uma referência, e aqui, claro, fala de um legado material, porque aqui falou que ele buscou recursos, prego, material, e é importante trabalhar a questão financeira de uma herança, de um legado financeiro, mas também a importância de um legado espiritual, de um testemunho. Porque não adianta você dizer, meu filho vai orar, mas o seu filho não vê você orar. Não adianta dizer, meu filho, eu não quero saber de mentira, mas se você profere mentiras. Então o legado é muito mais do que simplesmente deixar dinheiro. Minha esposa médica, quando nós estávamos lá na cidade de Penedo, próximo a Maceió, na qual eu era pastor também, é uma cidade do interior, e os amigos dela, médicos, eles costumavam mandar os filhos para Maceió, para a capital. E eles botavam uma empregada doméstica lá com os filhos, criando os filhos, adolescentes, e eles trabalhando como médicos aqui, mandando dinheiro, somente dinheiro. E aí o que adianta trabalhar como médico, e trabalha em vários plantões, noite, dia, noite, noite. E eu, como trabalho com drogas, vejo que muitas vezes os filhos, eles não precisam somente de recursos financeiros, de sustento, roupa de marca, dinheiro, porque lá existem aqueles que estão lá para falar no ouvido da criança, na escola, uma escola muito cara, muito boa, mas lá dentro existe droga, existe homossexualidade, existem coisas piores, que se o pai não estiver do lado, a figura paterna, se não existir um acompanhamento real, que adianta trabalhar tanto? Que adianta se empenhar tanto, depois ver o filho como um homossexual, um drogado, um perdido? Que adiantou todo aquele esforço? Não adiantou nada. Então, legado não é só recurso financeiro, legado é exemplo, legado é referencial. Meu filho, olha aqui para o seu pai, você já viu o seu pai tratando mal a sua mãe? Então, trate bem as mulheres. Você já viu o seu pai alguma vez enganando alguém, mentindo? Não, pai, senhor, realmente. Então, seja como eu sou, como o seu pai é. Legado é muito mais do que recurso. Então, Davi, ele estava aqui adotando um empenho dedicado, enquanto havia tempo. A Bíblia chega a dizer lá em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, a Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, se está vindo hoje a demanda sobre nós de criar filhos, nunca foi tão difícil criar filhos, porque a todo momento, em todo lugar, até dentro da nossa casa, eles são acossados, eles são atacados por mentiras, enganos do diabo, sim ou não? E nós precisamos estar atentos, tendo ciência de que o que vem à nossa mão agora é realmente trabalhar para deixar um legado para os nossos filhos. Por favor, volta, por favor, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7, por favor. Abre lá, por favor. Depois de providenciar todo o recurso necessário, Davi chega com Salomão e diz, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração um propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Olha para mim aqui. Davi, falando para Salomão, ele disse, eu tive vontade, eu tive desejo de fazer essa obra, mas Deus não permitiu, porque era um homem de guerra, e era necessário fazer guerra. Houve um tempo em que era necessário fazer guerra. Sabe, querido, às vezes é preciso que alguém faça guerra para que outros tenham paz. Às vezes é necessário, Deus chama alguns de guerra, porque é tempo de guerra. Mas ele estava dizendo, quando nós vemos lá em Deuteronômio, lá no início da palavra de Deus que nós vimos, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5,
Deuteronômio 12:5, a Bíblia já falava, desde Deuteronômio, que viria um tempo de paz. Esse lugar de adoração seria um tempo onde Deus daria repouso para o povo de Israel. E agora era chegado o tempo de paz. Então, sabe, às vezes existe tempo de guerra, existem momentos, Deus chama pessoas para guerrear, para que outros tenham paz. Isso fala da multiplicidade de ministério, de chamado, de vocações. E Davi estava falando para eles, mas serve para nós também. Amém. Salomão significa pacífico. Olha só, o homem de guerra tem um filho pacífico. O homem guerreiro, um homem que até matou até mais gente do que ele devia, por isso que ele não pôde construir o templo. Deus chama, diz, teu filho, você vai chamar ele de Salomão, que significa pacífico, porque ele vai reinar em tempo de paz. Mas ele só reinou em tempo de paz porque o pai dele guerreou, porque o pai dele pelejou. Amém, querido? Volta, por favor, para o versículo 10. O texto bíblico diz assim: ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. É claro que esse texto aponta, é uma prefiguração, o próprio templo é uma prefiguração de Jesus Cristo de Nazaré, né? O templo, ele aponta para Jesus, essa descendência para sempre do filho de Davi aponta para Jesus, aquele que reinaria eternamente. Desculpa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A mesma expressão fazendo referência a Jesus. Hoje, esse templo somos eu e você. Amém? O templo do Espírito Santo, que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Tudo isso era prefiguração. Tudo isso apontava para Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus desde Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia sempre fala de Jesus. Volta, por favor, para o versículo 11. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse, como ele disse de ti. Primeira coisa aqui, quando Davi vai falar, delegar, comissionar o seu filho, ele começa falando palavras encorajadoras e começa abençoando o seu filho. Agora, pois, o Senhor seja contigo. Olha para mim aqui, querido. Eu sou lá de Belém, e lá em Belém ainda se toma a bênção, meu irmão, né? Lá em Belém se toma a bênção. Lá em Belém, pelo menos na minha família, porque hoje em dia todo mundo está diferente, né? Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Chega com meu pai. Benção. Minhas filhas chegam, vão tomar a bênção do seu avô. Ele é figura de autoridade sobre vocês. Põe a mão na cabeça delas, pai. Abençoe elas, pai. Abençoe elas. Me abençoe, pai. A importância de uma bênção. A importância de nós valorizarmos as figuras de autoridade. A importância de nós entendermos que os pais são representação de Deus na terra. Você não pode dizer que tem relacionamento com Deus se você não tem um relacionamento com seus pais. Nós precisamos valorizar a bênção. Amém, querido? E Davi começa, ele se empenhou, ele se dedicou, ele providenciou os materiais, a mão de obra necessária, e quando ele vai delegar, comissionar o seu filho, diz: meu filho, que o Senhor seja contigo, que Deus te abençoe, meu filho. E eu quero abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor seja com você em toda a obra que Deus tem colocado no teu coração para fazer, que o Senhor possa conduzir você, esteja com você. O texto bíblico diz: meu filho, que Deus te abençoe, prospere, edifique a casa do Senhor, seu Deus, como Ele falou. Trabalhe, meu filho está aqui, eu já providenciei o material, já providenciei os trabalhadores, eu já providenciei a planta, está tudo certinho aqui. Agora é com você, meu filho. Amém? Eu vou te abençoar e vai dar tudo certo. Versículo 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus.
Salomão, eu já fiz de tudo, eu já providenciei tudo, eu estou te abençoando, mas existe uma coisa que eu peço a Deus que Ele te dê: prudência e entendimento. Na linguagem de hoje, fala que Deus te dê inteligência e sabedoria. E quando você vê essa palavra aqui, você lê mais adiante, lá na frente, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, quando Salomão foi em Gibeão, e quando ele foi adorar, ele teve um sonho, não foi? Ele teve uma visão. O que foi que ele pediu para Deus? Sabedoria. Ele ouviu do pai dele, e ele repetiu. Ele poderia pedir qualquer coisa diante de Deus. Deus até falou para ele: porque tu não pediste a derrota dos seus inimigos, tu não pediste tesouro, não foi? Eu vou te abençoar. O que é isso? Ele se lembrou do que o pai dele falou: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela não se desviará dele. Você fala uma coisa para o seu filho hoje, o seu filho lá na frente, ele vai se lembrar: meu pai me dizia, a minha mãe me dizia. Não é? São palavras, elas ficam marcadas, tanto boas quanto más. Sim ou não? Nós precisamos ser abençoadores. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Desde criança, eu sempre adotei essa prática. Quando uma criança faz alguma coisa errada e quebra alguma coisa: oh, abençoado! Deus te abençoe! Furioso, mas Deus te abençoe. Que a vontade é falar outra coisa, não é? Oh, abençoado, oh, glória! Até no trânsito, se você se acostumar a fazer isso, né? Porque vem cada vontade de você: vai ser um abençoado, Deus te abençoe. Raiva. Então nós precisamos, por essas palavras que você vai falando para o seu filho: meu filho, você é um vencedor, meu filho, você vai conseguir. A contrapartida disso também fica: você não presta para nada, você não vai crescer. Não é? É a fé negativa. Então nós precisamos proferir bênçãos. Nós precisamos ser abençoadores. Eu tenho o costume de chegar em qualquer lugar onde eu chego, eu digo: eu quero abençoar esse lugar. Até hoje eu nunca vi nenhum ímpio dizendo: não faça isso aqui, não faça isso aqui. Eu nunca vi. Não é? Nós precisamos ser abençoadores. Davi, o texto diz que Salomão se lembrou do que o pai dele falou. E diante de Deus ele disse: Senhor, me dá inteligência e sabedoria para que eu possa conduzir esse povo. A importância nas palavras que nós dizemos. O legado, ele não é só material. O legado é de exemplo. O legado é de palavras. O legado é de bênção. O legado é todo um arcabouço, todo um conjunto de que nós representamos para os nossos filhos. Amém, querido? Amém. Vai, por favor, no versículo 13. Na parte A do versículo. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Meu filho, eu já providenciei tudo. Eu estou te abençoando. Eu vou pedir para que Deus te dê sabedoria. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu filho. Que você precisa, para ser próspero, vou te falar a realidade, meu filho. Eu já fiz de tudo. Mas para que você seja próspero, você precisa cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Pula, por favor, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Olha lá, por favor, o que está escrito. A Bíblia é condicional, a bênção é condicional. Não adianta falar somente uma parte boa, né? Uma parte gostosa da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, realmente o que ela diz, 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque ele esquadrinha todos os corações, entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Pastor, que palavra dura. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Sim ou não?
As pessoas dizem, pastor, Deus é pai, não é padrasto, não. Não, Deus é amor, mas Ele é justiça. Se você buscá-lo, Ele vai se deixar achar. Mas se você não quiser saber nada de Deus, Ele também vai te deixar. Ou não é? As pessoas querem que Deus esteja lá à disposição toda hora, quando elas precisam. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos ser realistas com nossos filhos. Nós precisamos falar realmente quem é o nosso Deus. Quais são as condições para a bênção. Hoje se vê um evangelho triunfalista, um evangelho da bênção. Você vai ser abençoado, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Sim ou não? Mas não é assim não, meu irmão. Quem quer seguir a Cristo tem que tomar sua cruz. Vai sofrer perseguições, vai levar muita cacetada. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Não traz ibope para as pessoas, não traz multidões, não. Mas é o evangelho que representa as boas novas do Senhor. Salomão falou a realidade, Davi falou a realidade para Salomão. Volta, por favor, 1 Crônicas 22. Nós estamos no versículo 15. Não, nós estamos no versículo 13, na parte B. E força-te, tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre, e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância também madeira, pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Olha para mim aqui. Olha o que ele diz no início do versículo 14. Eis que na minha aflição. Salomão, não foi fácil não, Salomão. Eu ralei muito para conseguir esse recurso, Salomão. Eu me empenhei, não foi fácil arrecadar todo esse recurso, ouro, prata, tudo pronto que eu preparei para ti. Foi na minha aflição, Salomão. Não foi fácil não. E no versículo final, na parte B do versículo, ele diz, e tu suprirás o que faltar. Sabe o que eu entendo com isso? Ele estava falando para eles, olha, eu já fiz bastante, mas não se acomode com o que eu já fiz não, Salomão. Não se acomode não. Se empenhe para fazer mais. Não fique em bleço esplêndido, em zona de conforto. Meu pai já fez. Para que eu vou me esforçar? O meu pai já fez tudo. Não, Salomão. Foi muito difícil conseguir. Agora compete a você pegar o que eu fiz e ir adiante. Compete a você ir fazer muito mais do que eu fiz. Quantas pessoas você vê por aí em que não passam essa mentalidade para o filho? Ele herda uma herança, um bem e dilapida tudo, sim ou não? Porque não deu valor para o que o pai fez. O empenho, o pai se matou tanto e o filho pega, gasta tudo, esbanja, porque nunca ele sentiu realmente dar importância para aquilo que ele recebeu. É ou não é? E nós precisamos ensinar os nossos filhos a dar valor, a dar importância. Meu filho, isso aqui foi muito difícil, meu filho. Não foi fácil, não. Pai, não é assim, não. Ei, não é assim, não. É com muito suor, com muita dificuldade que se consegue. É ou não é? Nós precisamos passar valores para os nossos filhos. Salomão está aqui, Davi está ensinando lá para Salomão, dizendo, meu filho, foi muito difícil, mas você não se acomode, não. Você trate de buscar mais, de se empenhar para suprir o que for necessário. Versículo 15, também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em pedra e madeira, toda sorte de peritos em toda espécie de obra, do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Diga amém. Sabe, querido, é como se ele estivesse dizendo, Salomão, a minha parte eu fiz. Agora eu quero trazer para a minha realidade. Será que eu posso fazer essa autoanálise, essa introspecção? Será que eu posso hoje olhar para a minha família, para os meus filhos e dizer assim, não, eu posso partir hoje porque a minha parte eu fiz. Eu tenho sido referencial para o meu filho, pastor? Eu tenho semeado na vida do meu filho, tanto financeiramente, como testemunho, exemplo, legado.
Será que eu posso dizer isso? Será que fazendo uma autoanálise, será que eu posso olhar como esse pai dizendo assim, meu filho, agora é com você, porque a minha parte eu fiz. Eu já estou quase para morrer mesmo. Eu fiz a minha parte. Hoje, Deus me trouxe aqui, e trouxe você aqui, para que nós pudéssemos olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção, olhar para nós e dizer, será que eu estou fazendo realmente como fez esse homem? Será que eu empenhei, eu semeei em estudo bíblico, em experiências espirituais? O meu filho vê eu praticando o amor ao próximo. O meu filho vê eu ganhando almas. O meu filho me vê eu fazendo. Ou será que eu só me limito a levar ele na igreja? Pastor, prega aí, pastor. Fale mesmo para esse menino. É uma introspecção. O Espírito Santo de Deus que sonda os corações, ele está aqui nessa noite, amém, querido? E o Espírito Santo, ele nos traz, às vezes, hoje vou ouvir uma palavra, vai ser bênção, vai ser uma palavra boa, às vezes vem uma palavra dura. Mas o Espírito Santo de Deus, que conhece a mim e a você, às vezes ele traz um pastor lá de Belém do Pará, lá de longe, para falar uma palavra que nós precisamos ouvir. Quem sabe seja preciso hoje dar uma redirecionada na sua vida. Talvez seja preciso chamar os meninos e meu filho, a partir de hoje, nós vamos começar a orar aqui em casa. Pai, mas... Não, nós vamos começar a orar, sim. Nós vamos começar a ter a nossa devocional. Eu estava falhando, Deus falou comigo hoje, que realmente eu estou em falha com vocês. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E lá na minha casa, as pessoas às vezes, esse pastor é muito cachê, esse pastor é muito enjoado. É porque lá em casa é de joelho, meu irmão. Chama as meninadas, bora todo mundo de joelho aqui. Ô, mas estou com sono, bora orar. E eu gosto de oração de joelho. Eu tenho certeza, querido, que amanhã elas vão chamar os filhos delas. Elas vão chamar os filhos delas. E vão dizer, meu pai orava de joelho com a gente. Eu posso estar em outra cidade. Eu posso estar viajando. Ela liga, pai, nós já vamos dormir, pai. Vamos orar. E pelo celular, onde eu estiver, minha filha, vamos orar. Minhas filhas, vamos orar. Amém? Então, será que eu posso falar isso? Será que eu posso ter essa certeza, como disse Salomão, Davi disse para Salomão, fiz tudo, já preparei tudo, agora com você. Versículo 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajuntasse a Salomão, seu filho, dizendo, porventura não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Ele faz uma conclamação. Gente, ajuda esse rapaz aqui, ajuda esse homem aqui. Eu guerreei, pelejei, nós passamos muita dificuldade para juntar esses recursos, nós pelejamos muito contra o inimigo, mas agora é o tempo do repouso, é o tempo de construir a casa de Deus, e essa casa de Deus é a nossa casa, é o nosso relacionamento com nossos filhos, é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Fica de pé em nome de Jesus. Eu posso sentir que o Espírito Santo de Deus está andando aqui no nosso meio. O nosso amigo, ajudador, o consolador. Ele está dizendo para mim e para você, essa palavra é contigo. Essa palavra é para você. Você é sacerdote do lar. Você precisa assumir o seu papel de sacerdote.
Você precisa assumir a liderança espiritual da sua casa. Você precisa realmente semear na vida dos teus filhos. Começa a falar com Deus agora. Eu convido você agora a falar com Ele, abrir o seu coração, dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Sabe, Senhor, a luta pela sobrevivência é tanto trabalho, a gente não tem tempo de nada, pastor. O tempo se arruma. Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Deus agora. Ele está contigo, Ele está segurando no teu braço, Ele está te abraçando, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou contigo. Comece a pedir sabedoria para Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá sabedoria para criar os meus filhos, meu Pai. Me dá sabedoria, meu Pai. Me dá discernimento espiritual, porque as armadilhas são tão grandes. Começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vai sendo restaurado. O Senhor te trouxe aqui para derramar sobre você o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, e te redirecionar para a tua casa, para a tua família. Os teus filhos são uma bênção. A tua família é uma bênção. Você é uma bênção na igreja, você é uma bênção na comunidade. Você vai deixar um legado, as pessoas vão ver a sua cooperação, as pessoas vão ver você pagando um preço, as pessoas vão ver o seu comprometimento. Oh, meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Nós queremos te dar glórias e graças, Senhor. Nós vivemos dias tão difíceis, Senhor, mas nós entendemos pela tua palavra, nós entendemos da nossa responsabilidade, Senhor. Responsabilidade não adianta somente falar, nós precisamos viver, ser exemplo. As pessoas estão cansadas de ouvir falar, elas querem ver, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tu esteja derramando bênção nesse lugar, restauração, redirecionamento, que tu dê sabedoria aos pais, aos cônjuges, que realmente, meu Pai, tudo que está mal direcionado, que tu possa realinhar segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, e que realmente nós possamos ver frutos na vida dos nossos filhos, que os nossos filhos possam ver o referencial em nós, e que esse legado que será deixado seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, meu Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer nessa noite, e fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém. Se você recebe, dá uma oferta de palmas ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Sente um pouco, nós estamos encerrando. Certa vez a minha filha estava com febre, e era dia de ir no presídio, na capelania. Lá em Belém eu coordenava um trabalho, 9 presídios, capelania em vários grupos, e eu era o coordenador do grupo, de todos os grupos e de um grupo também. E quando eu ia saindo, eu fiquei pensando: poxa, eu estou com uma dor na consciência de deixar minha filha estar gripada, estar com febre. E Deus falou no meu coração. Deus fala conosco. Quando nós falamos para o ímpio, ele diz: mas Deus falou com você? Deus falou comigo. Não acredito. Deus fala com a gente, eu não é? Deus fala conosco. E Deus disse para mim: cuida da minha obra, que eu cuido da tua família.
Deus quer comprometimento com a sua obra. Amém? Que Deus te abençoe, que esse trabalho aqui possa prosperar cada vez mais e que as famílias sejam consolidadas através desse culto, desse momento. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Senhor Jesus, se coloca de pé. Cadê o presbítero Albano? Está aí? Cá para frente. Com certeza tem vidas aqui que foram impactadas. Com certeza a obra que Deus começou aqui, ela não vai terminar aqui. Ela vai se prolongar ao longo do tempo. Eu estou sempre falando com as minhas filhas e com a minha esposa. Na hora que Deus chamar minha senha, eu vou tranquilo. E fique tranquila também, porque quando eu partir dessa é o lugar onde eu mais quero estar. E eu sempre falo com elas, às vezes em reuniões que nós fazemos lá em casa, eu sempre falo com elas: no dia que eu nasci, todo mundo sorriu, mas eu chorei. Mas no dia que eu morrer, todos vão chorar e eu vou estar sorrindo. É o lugar que eu sempre quero estar. Se nós estivéssemos ensinando isso para os nossos filhos, provavelmente iria haver dor, vai haver dor, mas um filho, uma filha vai entender que é o lugar que o pai e a mãe sempre quis estar. Papai voltou para casa e iremos deixar de sofrer tanto como sofremos. Agora em agosto iremos fazer aqui de novo um workshop, um trabalho que Deus me deu há 4 anos e meio, para falar sobre legado, para falar com pais e filhos. Quem disse que os nossos filhos têm que ser como uma série de filmes, como Velozes e Furiosos, capítulo 1, 2, 3, 4 até o 9, não. E eu tenho conversado com muitas famílias, aonde diversos problemas diversificados têm se levantado. Essa semana mesmo fui à casa de um pai e uma mãe, e ao ver a garotinha correndo, ele falou assim: ó, essa aí puxou a minha mãe, ela é sangue quente. Eu falei: ei, peraí. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não foi chamado, ela não foi chamado, você não foi chamado, eu não fui chamado para ser a imagem e semelhança dos meus pais, a não ser que o pai ou a mãe seja imagem e semelhança de Deus. Então esse trabalho que Deus me deu, essa palestra para pais e filhos, tem tocado na vida de muitas pessoas. Nós temos conversado, às vezes, quando entramos no auditório com 100, 150 pais e perguntamos aqui: quem ama os seus pais? Quem ama os seus filhos? Eu faço essa pergunta aqui: quem ama os seus filhos, levantam as mãos. Provavelmente 100% vão levantar. E se fosse só filhos aqui dentro, como eu sempre faço também com os filhos, e pergunto assim: quantos daqui amam os seus pais? E 100% do auditório levanta a mão. Mas quando eu mudo a pergunta e falo assim: quanto aqui se sente amado pelos seus filhos? Pasmem, não é 100% que levantam a mão. E quando eu chego para os filhos e falo assim: quantos aqui são amados pelos seus pais, se sentem amados? Nem 100% levantam a mão. Aí você pergunta assim: mas por quê? Essa diferença, se os pais amam os filhos, se os filhos amam os pais? É simples. Agosto vem aí, vem para cá. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus vai impactar essa nação. Deus vai impactar a tua casa. Deus vai impactar pai, vai impactar mãe, como tem sido. Amém? Eu queria aqui agradecer ao pastor. Pastor, como Deus te usou de uma forma tremenda. Eu creio que essa foi apenas a primeira de muitas. E creio que isso tudo que aconteceu, pastor Djalma, com certeza o senhor está nos vendo. E tudo que tem acontecido aqui é a mão de Deus, né? Não, o
pastor Djalma, fica aí, eu vou levar o pastor Roberto agora para ele, né, também apresentar o trabalho dele na Brasil para Cristo. Então, assim, muito obrigado. Com certeza o nosso pastor também está ouvindo também, e foi uma bênção, tá bom? E eu vou pedir ao presbítero Albano para que levante também um clamor para os pais e os filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como a gente havia dito, que o culto é da família, é para a família, mas em todas as áreas. Se tiver alguém que quer representar um pai, filho, mãe, alguém que tem alguma enfermidade, vocês vão poder vir aqui à frente a hora que eu vou chamar, já vou chamar. Eu vou estar orando aqui de joelho nesse altar e vou pedir ao pastor Luciano para estar ungindo as pessoas que vierem aqui à frente enquanto eu vou estar orando. Eu queria apenas deixar, não tomando muito tempo, uma pequena palavra. Deus, Ele é autor e Ele construiu, instituiu a família. E o adversário, ele tenta acabar com as famílias. Então preste bem atenção que você delega para os seus filhos, para os seus netos, como disse a palavra aqui. Que imagem os meus filhos têm de mim? Quando alguém fala para os meus filhos, ou os meus filhos falam para alguém de mim, qual a forma que eles falam? O que eles falam? E o que eu, pai, falo dos meus filhos? O que eu posso falar? Irmão, Deus é amor, Deus faz milagre, Deus é justiça. Mas quando estamos na presença dEle, quando colocamos a nossa vida diante dEle, a nossa família é prioridade. Quantos de nós tiramos um tempinho para orar pela família? Deus, Ele tem poder incalculável para mudar a história da sua família. Ele pode mudar a história dos seus filhos. Se você estiver, como disse o pastor, de joelho. Mas é muito triste o que eu vou te dizer agora, nesta noite. Preste bem atenção. Deus cura, Deus liberta, Deus faz milagre, Deus abençoa a família. Mas preste atenção como você está se conduzindo, porque o inimigo destrói a família. Deus constrói, Deus instrui, mas abre o olho porque o inimigo destrói. Não deixa a brecha, como disse o pastor aqui. Agradeço o pastor, palavra, falou muito forte comigo, mas tome cuidado o que profere para os seus filhos, a forma que você fala com os seus filhos, que convive com a esposa, com o esposo, não é só filhos. E filho, ouve a voz do seu pai, da sua mãe. Tenho certeza que ele não tem a mínima intenção de ver você sofrer. Às vezes a palavra que ele diz é para você chorar hoje, para ele não chorar junto com você amanhã, lágrimas de sangue. Amém? As pessoas que quiserem vir à frente, você vai falar para Deus se é cura, se é filho, se é trabalho, aquilo que está ao seu coração. E os homens de Deus vão estar ungindo as pessoas. Todos podem vir aqui à frente. Pai, diante deste altar, fazemos as nossas petições, as nossas orações. E o Senhor tem ouvido o clamor, a oração desta igreja.
temos testemunho de cura, de libertação, de casamentos renovados, restaurados, de pessoas libertas, de pessoas que conseguiram um trabalho, de pessoas, Senhor, que resgataram os seus filhos, a sua família. E nessa noite não vai ser diferente, Pai. Vem estar abençoando a vida dessa pessoa que está nos ouvindo e vendo nesta noite, aí no seu lar, na sua casa. Que o Espírito Santo visite essas famílias e que haja cura, haja libertação, haja mudança e transformação no nome de Jesus. Mas Espírito Santo de Deus, move as águas agora aqui nesse templo, nesta igreja. E em nome de Jesus, nós, a tua igreja, estamos clamando pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade da palavra que foi pregada, ministrada nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus, você que veio aqui à frente, você que está ligado aí no seu lar, na sua casa, receba o teu milagre, receba a cura, receba a libertação, receba a vitória, em nome de Jesus. Você que está afastado, que o Espírito Santo venha mover sobre você nesta noite e te alcançar onde quer que você esteja. E venha te dar visão, direção, para que você volte para os caminhos do Senhor, para que você volte a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Você que está desanimado, você que está cansado, você que está achando que a sua família não tem mais jeito, não tem mais solução, em nome de Jesus, o Espírito Santo te renove nesta noite. O Espírito Santo te restaure nesta noite. E em nome de Jesus, você volte a sorrir, você volte a ter paz, você volte a ter alegria na presença do Senhor. Você volte a ter saúde, que você venha a ser curado, que você venha a ser liberto, que você venha a ser transformado, em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor visite a sua casa, o seu lar nesta noite. E em nome de Jesus, no amanhã você venha testemunhar milagre. Porque o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus te ama. Jesus te ama. Ele pagou um preço de sangue por você. Ele padeceu naquela cruz por você. Não para que você venha perecer, mas que você venha ter vida nele. Vida de paz, vida de alegria. Pode levantar o temporal que for. Se você estiver agarrado com Jesus, Ele te dá vitória. Ele traz bonança, Ele traz saúde, Ele traz paz, Ele traz alegria. E nessa noite, em nome de Jesus, eu estou abençoando a vida de cada um que está aqui à frente. Eu estou abençoando a vida de cada família. Eu estou declarando vitória sobre a sua casa. Eu estou abençoando a sua família, declarando vitória na sua família. Você que está desempregado vai conseguir o trabalho. Você que estava enfermo vai ser curado. Você que estava com problema no casamento, vai haver a solução, vai haver a restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou confirmando a unção, eu estou confirmando a oração dos servos do Senhor, eu estou confirmando a oração do Senhor, eu estou confirmando a
a oração, a ministração com óleo, a ministração com azeite aqui na frente. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos ter testemunho de milagre, de cura, de renovo, de restauração. E a sua família pertence ao Senhor Jesus. E o inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele cura, Ele liberta e Ele renova os que creem. Em nome de Jesus, receba a vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que foi abençoado, pode voltar para o seu lugar. Cadê as meninas do louvor? Vem aqui cantar louvor pra gente aqui. Vem cantar um louvor pra Deus, né? Pra gente. E as palmas engrandecem o Senhor Deus. Amém? Como eu falei, irmão, esse trabalho não pode parar. Que bom que você veio. Deu para ver o valor que você tem dado à tua família. E as pessoas que domingo vão saber, amanhã ou daqui a pouco vão saber, com certeza, no próximo culto. E estarão aqui, em nome do Senhor Jesus. E com certeza teremos testemunho daquilo que Deus tem feito e irá fazer em nossos meios. Amém? A irmã vai cantar e daqui a pouco eu queria pedir o Kaique para estar orando pela oferta dos dizimistas, ofertante dizimista. Pode ser, Kaique? Amém? Eles vão cantar um louvor e no próximo louvor o Kaique vai orar. Você que tem aí à frente aí o seu envelope de dízimos e oferta, tem não? Então os irmãos vão estar passando aí, as irmãs vão estar passando. Você também que está do outro lado da telinha, que quer participar desse momento agora, faça com o coração aberto. Doa não, né? Entregue a Deus aquilo que é dele. Amém? Nós não estamos doando nada, irmão. Nós estamos entregando aquilo que é dele, aquilo que ele tem dado para nós, para o nosso sustento. Amém? E depois que orarmos pelo ofertante e dizimista, eu queria mais uma vez, vou chamar agora a pastora Valéria, tá? No finalzinho para terminar o culto para a gente. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Pra mim
Graça e paz, igreja. Queria nesse momento pedir que os irmãos estejam levantando seus envelopes, né? Vamos estar primeiramente agradecendo a oportunidade de estar ofertando e colaborando com a obra do Senhor. Senhor, meu Deus, vem aqui nesse momento, Senhor, agradecer esse privilégio, Senhor, de estar servindo a sua casa com nossas ofertas, Senhor. Agradecer por o Senhor estar nos sustentando, nos dando força, Senhor. E apesar das dificuldades, Senhor, não ter deixado faltar nada, Senhor. Pedir que o Senhor esteja abençoando as famílias, Senhor, que estão em dificuldades, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo portas para aqueles que precisam de emprego, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, aqueles que também precisam de melhorias, algum pedido específico no seu trabalho, Senhor, que eles possam continuar prosperando, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando as dispensas de todos aqueles que aqui estão, Senhor, os ofertantes e dizimistas, Senhor. Entregamos a vida de cada um, Senhor, entendendo a importância de estar servindo e contribuindo para a obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a Amém. A paz do Senhor. Vamos estar orando, amém. Adorando a Deus. Alguém deixou o rascunho aqui. Posso ficar com ele para mim? Tá bom. Adoro essas coisas. Bênção, que palavra, né, irmãos? Pode deixar que domingo a gente vai fazer aquela propaganda aqui, né? Com a graça de Deus. Muito bom, muito bom. Já tinha ouvido falar do pastor,
Quero fazer o curso de capelania lá com vocês no sábado. Estou para ir um sábado desse lá te ouvir também. Tá bom, pastor Gilmar? Onde, né? Ronei, aqui com a gente, um amigo nosso, companheiro. Estou muito feliz. E eu queria fazer só um pedido. Eu sei que nós estamos, né, já fora da hora, né? Mas eu tenho uma questão aqui de uma pessoa que eu queria fazer um clamor pela vida desse homem. Eu já estou visitando esse homem mais de 2 meses. E ele está na cama. E hoje, essa semana, descobriu que está com uma trombose agora também. Ele está na cama, tem que operar a coluna, mas tem que ser o tempo certo de operar a coluna. E ele está com caroços pelo corpo todo, por causa da gota que ele tem também. E eu estou ali trabalhando com aquele homem, que é esposo da irmã Maria Luísa, aqui da nossa igreja. E mais do que tudo, estou trabalhando na alma daquele homem. Que eu falei para Deus esse ano, eu quero almas. Estou gastando um tempo ali com ele, mas é um tempo bem aproveitado. Ele já me chamou esses dias, falou para pessoas da família dele: essa aqui é minha pastora. Já me apresentou como pastora dele. Falei: ô Glória, tá valendo a pena, né? E hoje eu fiquei sim triste porque houve agora a questão da trombose. Eu queria um desafio muito grande, que viesse 7 homens aqui na frente, aqui embaixo, 7 homens de fé, 7 homens. Eu preciso de 7 homens aqui, porque é um caso. 7 homens de fé. 7 homens. Nós vamos orar aqui. Aleluia. Podemos ajoelhar um pouquinho. Amém. Quero orar pela vida do irmão José. Já chamo ele de irmão José. Só trato ele de irmão José pela fé, porque eu quero aquela alma para Jesus. Amém? E nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pensa no irmão José, um homem que faz você rir, mas com um quadro bem triste. E eu quero, não sei se ele está vendo esse culto hoje com a Maria Luísa, mas nós estamos aqui como uma igreja que ama, que ora e que cuida. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te louvo, te glorifico, te exalto, Pai, na tua presença, Senhor, com perdão dos nossos pecados, com perdão das nossas falhas. Mas, Deus, estamos aqui em favor do irmão José, Pai, marido da irmã Maria Luísa, essa mulher abençoada, essa mulher querida, essa mulher amada. Pai querido, em nome do teu filho, queremos pedir a ti pela vida do irmão José, pela cura da sua alma, pela cura do seu corpo, pela cura das suas emoções. Senhor Jesus, estende as tuas mãos, cerca aquele homem, Pai, com muralhas de fogo, destrói toda tristeza, destrói, Senhor, faz dele um homem segundo o teu coração, segundo a tua palavra. Essa igreja é uma igreja que ora, essa igreja é uma igreja que tem fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode levantar, irmãos. A igreja vai aplaudindo o Senhor já pela vitória. Amém. Pela vitória. Senhor, aqui estão os pedidos de oração, Pai. Deus, tudo que já foi orado, as pessoas que já foram ministradas aqui nesta noite, aqui na frente, que foram ministradas através da palavra. Pai, cada vida, Senhor, que está aqui,
A irmã Filó, abençoa, Deus. Fortalece, enriquece com a tua unção e com a tua presença, Senhor. Ó Deus, que os teus anjos estejam acampados ao redor, Pai. Protegendo, libertando e livrando e curando de todo mal. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações estejam sobre a vida de cada um de nós. Todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe, vão na paz. Deus guarde, amém.